Shalom. Nós hoje vamos meditar na palavra do Senhor, que está em Salmos 47, na qual a palavra de Deus diz: batam palmas todos os povos, celebrem a Deus com gritos de alegria, pois Adonai Elion é maravilhoso, um grande rei sobre toda a terra. Subjuga os povos a nosso poder, põe as nações sob nossos pés, escolhe nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem ele ama. Deus recebe os gritos de aclamação ao som do chofar. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso rei. Cantem louvores, pois Deus é rei sobre toda a terra. Cantem louvores, Deus rege as nações. Deus senta em seu santo trono. Os líderes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus, que é exaltado nas alturas. Me chamou muita atenção essa palavra, meus irmãos, que hoje nós estamos numa busca tão frenética, de libertação e de tudo mais, que muitas vezes nós esquecemos de fazer aqui como está esse salmo, dos descendentes de Corá. Batam palmas todos os povos. É uma forma de adoração. Celebrar a Deus com gritos de alegria. Quantas vezes nós deixamos de bater as palmas para o Senhor dentro de nós e de celebrar a Deus com gritos de alegria, e também diz aqui de cantar louvores a Ele, porque nós temos um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, aquele que executa tudo em nossas vidas, e o mínimo que Ele merece é a nossa adoração e o nosso louvor. Me chamou muita atenção. Deus, ele não é que Ele precisa da nossa adoração, mas já reparou que quando nós adoramos o Senhor, somos nós que ganhamos? Somos nós que saímos dali totalmente revigorados? E o louvor, a adoração, ele é uma arma muito potente. Ele é uma das armas, a adoração é uma das armas. Irmãos, vamos pensar, o diabo ele suporta a adoração a Deus? Ele suporta que a gente adore, que a gente glorifique, que a gente bata palmas, que a gente use o nosso corpo para adorar a Deus, já que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. O bater palmas, nós estamos usando os membros, as mãos que o Senhor nos deu para adorar. Quando o salmista diz aqui, cantem louvores, e ele ainda repete no verso 7, cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Deus, cantem louvores, porque o nosso Deus de fato e de verdade, ele merece ser adorado. E quando nós adoramos, às vezes nós começamos a repreender e a gente acha que a única arma que nós temos é Satanás, eu te repreendo, eu renuncio. Mas quando nós adoramos ao Senhor, quando nós usamos o nosso corpo para glorificar e para adorar Ele, o diabo ele também não vai resistir, irmãos. Porque quando nós adoramos, nós estamos falando, Senhor, não só, eu não quero só as suas bênçãos, mas eu quero te adorar, eu quero te glorificar. Eu quero te adorar na beleza da tua santidade, como o Senhor merece ser adorado. Quando nós glorificamos a Deus, quando nós exaltamos a Ele através da adoração, irmãos, é tirar um momento de adoração, é tirar um momento de louvor. Claro que em todos os momentos a gente pode fazer isso, mas muitas vezes nós estamos tão focados na nossa dor, muitas vezes nós estamos tão focados no que está acontecendo ao nosso lado, que nós esquecemos de adorar, nós esquecemos de glorificar aquele que nos chamou. Ele me chamou e Ele te chamou para que nós pudéssemos governar sobre a terra, sim, mas a adoração, a verdadeira adoração. Assim como o rei Davi, ele foi, até a apóstola falou essa semana sobre o rei Davi, como o rei Davi, ele adorou ao Senhor. E a palavra de Deus diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós sabemos que louvar, que adorar é um estilo de vida. Quando eu tenho quando eu posso pecar e eu rejeito o pecar, ali eu já estou adorando ao Senhor, já estou louvando ao Senhor. Mas Satanás, irmãos, ele não vai resistir quando nós abrirmos a nossa boca para adorar. Ele não resiste a um adorador, um verdadeiro adorador.
A palavra de Deus diz que Deus busca os verdadeiros adoradores, aquele que adora Ele em espírito e em verdade. E que nós possamos, em todos os momentos da nossa vida, não só olhar para nossas necessidades, não só olhar para aquilo que a gente está precisando, mas, Senhor, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Senhor, eu quero te adorar como o Senhor merece ser adorado. E quando nós abrimos a nossa boca, quando nós abrimos os nossos lábios para adorar o Senhor, Ele se faz presente no meio da adoração. Eu achei lindo quando Ele diz: batam palmas todos os povos, celebrem a Deus com gritos de alegria, pois Adonai Elion é maravilhoso. E é verdade, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele merece toda a nossa adoração. Irmãos, essa semana foi até ontem mesmo que eu tirei para fazer uma faxina na casa. Irmão, aquele foi um momento tão maravilhoso, um momento que eu pude adorar tanto a Deus limpando a minha casa, embora ontem foi Shabat, mas eu falei assim, eu precisava limpar, que minha casa estava em obra. E quando eu fiz isso, irmãos, olha, foi algo assim tão glorioso que quando eu comecei a ouvir os louvores, o que Deus estava falando comigo através dos louvores, irmãos, me dava mais vontade de adorar. E tem um louvor que eu gosto muito, que ele fala assim: ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. E eu comecei ali a adorar o Senhor. Eu gosto muito desse louvor, porque ele é bem antigo. E eu falei: Senhor, eu quero te adorar, eu quero estar contigo o tempo todo. Espírito de Deus, me constrange para que eu possa te adorar o tempo todo, para que eu não venha te negar, para que eu não venha me distrair com as coisas desse mundo. E verdadeiramente, irmãos, o louvor, ele atrai o nosso Pai. Se o louvor, ele atrai o nosso Pai, o louvor, ele vai repelir Satanás, porque Satanás, ele não vai ficar perto de um adorador. Ele não vai suportar ouvir a mim e a você adorar o nosso Pai. Então, que nesse dia nós possamos meditar nessa palavra. O louvor, até já falei da outra vez, que o louvor é uma arma. É uma arma contra o nosso inimigo. Ele não suporta o louvor quando nós adoramos ao nosso Pai. Porque Ele quer que o homem se afaste de Deus. Mas quando nós adoramos ao Senhor, nós estamos falando para Ele: todo o meu ser, todo o meu corpo, Senhor, te adora. Tudo em mim te adora, Senhor. Tudo que o Senhor fez em mim, todas as partes do meu corpo, Senhor, te adoram nesse momento. Eu estou aqui para te adorar. Então, que nós possamos ficar com essa meditação, que o Senhor, Ele merece o nosso melhor. Às vezes nós estamos tão, em alguns momentos nós estamos tão, olhando tanto para uma situação que a gente esquece de adorar o Senhor. Mas a adoração é uma grande arma de guerra. Mas não é só uma grande arma de guerra. A adoração, ela atrai o nosso Deus, ela atrai o nosso Pai para olhar para nós e para que Ele possa receber essa adoração, irmão. É importante a gente ter esse momento de adoração. Nós estamos falando para Ele: Senhor, em meio a tantas situações, em meio à luta, em meio a tudo, eu continuo te adorando, porque o Senhor merece o meu melhor, o Senhor merece a minha adoração a Ti. E eu glorifico a Deus, irmãos, por essa palavra que está em Salmos 47. Batam palmas, celebra, nós temos que celebrar com gritos de alegria. Não é celebrar chorando, não é celebrar com dor na alma, é celebrar com gritos de alegria, irmão. Pois Adonai, o Elion, é maravilhoso. E diz aqui: cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. O nosso Pai, Ele merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Fiquem na bênção.